E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no último vídeo eu prometi aí pra vocês que traria alguns comentários, né? Não é bem uma análise ali, porque tem um volume bem grande de informações, então há 10 dias mais ou menos, né? O André Karpathy, ele foi no podcast do Arkesh Patel, né? Que é um podcast aí que fala sobre temas relacionados a LLMs, a coisa dessa natureza. Tem vários temas, na verdade, né? Muito permeando aí o mundo de inteligência artificial. E o André Karpathy, né? Que já falei sobre ele aqui no canal. Basicamente, ele é um dos membros fundadores ali da OpenAI, né? Ele fazia parte do time de pesquisa da OpenAI. Depois, ele foi para Tesla, né? No time, gerenciar um time de visão computacional dentro da Tesla. Depois voltou para a OpenAI aí no 2023, 2024. E agora ele tem um projeto ali, né? Que é o Eureka Labs, né, que basicamente é um projeto que visa ali educar as pessoas relacionados a temas de IA generativa, né? Então, no meio aí, né, de IA generativa é uma pessoa bastante conhecida. Ele tem algumas visões diferentes ali sobre os temas. Eu queria trazer alguns temas para a gente discutir, alguns temas dos quais eu tomei nota. Obviamente, né, que aqui eu não vou falar tudo do que ele falou, nem vou falar sobre todos os temas dos quais ele falou. Só vou comentar de fato alguns temas dos quais eu tomei nota e aconselho a todos vocês irem lá e assistir ao podcast, né? O podcast tem mais de 2 horas e meia, então justamente por isso que eu não quero comentar ponto a ponto ali. Deixo para vocês irem lá e assistir caso queiram, né? Só queria fazer aqui um breve comentário, né, sobre alguns pontos dos quais ele comentou lá que eu achei bastante interessante, né? O primeiro deles que eu queria levantar aqui, eles comentam sobre dois pontos ali, né? Então, existe uma outra pessoa que foi ali, eu até não esqueci de tomar notas aqui, mas também é uma outra pessoa que eu acabei me esquecendo o nome ali, mas que também foi no podcast em uma outra oportunidade, né? E ele comenta que a gente tem muita dificuldade. E isso também é uma visão, inclusive, do Lecan, né? Do Ian Lecan. Ele comenta que a gente tenta muito replicar a lógica escrita, né, das pessoas, a forma de pensar através de linguagem, né, das pessoas nos modelos de LLM, ao invés de seguir o padrão evolutivo, né, de como a natureza se comportou até chegar na inteligência humana. Então ele fala muito mais sobre o desenvolvimento da inteligência, vamos dizer assim, né, de animais e como isso pode auxiliar a gente com ferramentas de inteligência artificial. E aí o primeiro ponto ali, né, que o André ele comenta é que na verdade o que a gente está fazendo a gente não está replicando, né, a inteligência de animais de fato, né, e esse nem é meio que o objetivo, né, dos LLMs. A gente está construindo de fato ali meio que fantasmas, né, que não fazem parte desse mundo físico, fazem muito mais parte de um mundo virtual, né, onde dentro desse mundo virtual ele consegue lidar com aquele universo, né? Então ele consegue lidar dentro desse universo virtual e não no nosso universo de fato físico, né? Aqui inclusive eu tenho um vídeo aqui, vou deixar na descrição se eu lembrar, né? Onde eu falo um pouco sobre o modelo mundo, né? Que o Ian LeCun ele desenhou, vamos dizer assim, né? Mas que ele vislumbrou ali ser um melhor caminho do que os modelos de LLM, né? E aí o que o André ele comenta, né, inclusive, que eu tenho aqui anotado, é que, na verdade, os modelos de LLM ele olha muito para a forma de como, por exemplo, o córtex, né, no cérebro ele funciona, mas ele deixa de lado vários outros componentes do cérebro, né, que fazem parte da nossa análise de problemas e solução de problemas. Talvez por isso que ainda existe uma limitação, né,
até que a gente consiga chegar em algo que de fato replica, vamos dizer assim, a inteligência humana, ou que seria ali uma AGI, né? Então ele dá alguns exemplos, por exemplo, de um componente do cérebro que é a amígdala, né? Que ela é responsável ali por processar, né, emoções, instintos, e que isso seria um componente adicional, né, aquilo que a gente tem de informação hoje, para aprimorar ainda mais ali a forma como os modelos de LLM funcionam, né? Depois, um pouquinho mais para frente ali, eles falam um pouco sobre a questão da AGI e a questão de memória, né? De como a AGI ela ainda tem um problema considerável, a AGI não, perdão, os LLMs eles ainda têm um problema considerável de memória, né? Uma vez que eles não aprendem com as experiências, vamos dizer assim. Né? Então imagina que eu estou o tempo inteiro ali lidando com o chat GPT da vida, por exemplo. Né? Estou fazendo diversas perguntas, estou fazendo diversas iterações, falo que isso está funcionando bem, aquilo está funcionando mal. Enfim, eu vou tendo todas essas interações, né, com esse meu chat. Só que o meu chat ele não aprende, né, durante a minha interação com ele não aprende como eu me comporto, como eu faço a pergunta, como eu espero uma determinada resposta, né? Tudo isso precisa estar ali meio que, vamos dizer assim, né, esmiuçado no meu prompt para que ele entenda minimamente aquilo que de fato eu quero, a forma como eu quero que ele se comporte, enfim, né? Então, a única forma que tem de fato de ele guardar, né, ou criar essa memória de como ele deve se comportar, de como ele deve me responder com base numa característica de pergunta que eu faço ou com base num diálogo que eu tenho, né? A única forma é fazendo retreinamentos, né? Que no final das contas eu nem consigo fazer isso, por exemplo, lá no ChatGPT, por exemplo, ou em outras plataformas de modelos, né? Eu preciso internalizar isso e tecnicamente ir lá e fazer esse ajuste, né, dos parâmetros ali do modelo. Aí o que ele fala é que em algum momento ali a gente vai ter que pensar numa forma de como fazer com que esses modelos eles aprendam, né, com a informação das interações que eu estou tendo com ele. Então, como ele absorve aquela informação e aprende aquela informação, né, com a interação que eu acabei de ter com ele, de certa forma acaba criando ali uma memória, né? Uma coisa que ele sugere, que eu achei bastante interessante, é a destilação, né, desses trechos ali de chat que eu tenho. O que seria essa destilação? Lembra lá do vídeo do DeepSeek, né, que eu também vou deixar aqui na descrição, onde eu falo sobre esse processo de destilação. É onde, de fato, ali eu, vamos dizer assim, crio um domínio, né, de informação com base em um dado específico, de característica de um determinado modelo, e usa aquilo dali para fazer o treinamento. E aí ele sugere ali, né, o LoRA, né, o Low Rank Adaptation ali, para fazer ajuste de alguns dos pesos, principalmente das camadas finais ali do meu modelo, para que ele passe a gerar tokens de uma forma muito mais parecida com aquela que eu achei interessante no passado, né? E não mais da forma como ele naturalmente responderia, como se ele não tivesse conhecimento nenhum aprendido, né, dessa memória. Esse foi um tema assim, que eu achei bastante interessante, porque de certa forma, né, nesse cenário onde a partir dessa memória eu uso um LoRa, por exemplo, para fazer ajuste de pesos ali, né, seria um soft tuning, né, para fazer ajuste de peso, para trazer uma resposta melhor, mais condizente com aquilo que eu espero do modelo, eu como pessoa, né, cria modelos mais, como posso dizer, pessoais, né? Então eu vou ter um modelo específico para mim, outra pessoa vai ter um modelo específico para aquela pessoa, e isso condiz com um outro tema que eu queria trazer depois para vocês, que é um tema inclusive de um modelo novo, né, que saiu aí da IBM, que é o Granite 4.0, né, a família de Granite 4.0, que são modelos onde eu consigo, inclusive, alguns dos modelos dessa família eu consigo, inclusive, rodar localmente, né? Então, da forma como ele fala, dá-se a entender, né, que em algum momento, talvez no futuro, sejam modelos rodando local para pessoas específicas, onde eu retroalimento esse modelo, ele aprende com aquilo que eu estou interagindo, etc, né? Esse é um ponto, inclusive,
que o Marcos, né, que fazia podcast ele comigo lá no Confia dos Dados, Confia nos Dados, né, ele fala muito no LinkedIn dele. Então, inclusive, vou deixar um convite aqui para ele, né. Marcos, se você quiser vir aqui no canal para a gente mostrar, né, para as pessoas como utilizar modelos localmente, né. E aí eu estou convidando aqui o Marcos porque ele é muito mais proficiente nisso do que eu. Ele vai saber falar muito melhor do que eu sobre o assunto, trazer muito mais visão, porque ele faz isso no dia a dia dele, né? Seja no trabalho, seja ali para uso pessoal, né? Eu uso muito pouco modelos locais, até porque eu não tenho um hardware tão bom para isso ainda, né? Então, queria trazer aí o Marcos para ver se ele falava sobre o assunto aqui com a gente, né? E eventualmente até mostrar para vocês como rodar localmente. Eu achei bem interessante trazer esse tema aqui, porque pelo que ele falou, eu fiz essa correlação e achei bem interessante que é uma visão que aparentemente ele tem, né? Outra coisa que ele comenta, né, é que apesar de todo o hype que tem tido aí no mundo dos LLMs, no mundo de agentes, né, a gente está chegando ou não próximo da AGI, etc. Ele fala que a gente ainda está aí pelo menos 10 anos longe, né, de fato chegar numa AGI, né, que é a Artificial General Intelligence, né, que é uma inteligência artificial, principalmente ali generativa, né, que ela tenha capacidades pelo menos comparáveis a um ser humano, né, em todos os âmbitos, né, em todos os diferentes ali, áreas de conhecimento, né. Então ele fala ali que provavelmente a AGI deve chegar, deve demorar aí pelo menos 10 anos, né? E que ele fala que o mundo em 10 anos ele pode mudar muito, né? Se a gente olha aí para 10 anos atrás, 2015, a gente estava falando de modelos ali de deep learning, né? Modelos de visão computacional, redes neurais convolucionais, começando a falar sobre as redes neurais. Na verdade, a gente falava um pouco sobre as redes neurais recorrentes também, né? Mas os transformers só vão surgir ali 2 anos depois, né? Em 2017. Então, a gente vê que olhando para 10 anos atrás, muito mudou até que a gente chegasse no ponto que a gente está hoje. Então ele até fala, né, que talvez em 10 anos aí, provavelmente a gente não esteja mais usando necessariamente Transformers, né? Não necessariamente porque os Transformers vão cair em desuso, mas porque vão existir outras técnicas que vão ser melhores do que os Transformers. Inclusive, não que o Transformer está deixando de ser utilizado, mas ele está deixando de ser o principal componente dos LLMs, né? Se a gente olha ali para o modelo, por exemplo, do Qwen, né, que eu falei há 2 vídeos atrás, eles usam um conjunto de outras técnicas para além dos LLMs para chegar num resultado de modelo de linguagem interessante, né? Eu já falei aqui sobre o Mamba, né? Inclusive o Grant 4.0 ele utiliza o Mamba 2, né, junto com os Transformers. Então a gente já vê diferentes modelos, né, sendo utilizados para substituir, de certa forma, né, ali os Transformers, né? Então, provavelmente, de fato, daqui a 10 anos a gente deva ter ou o Transformers como um pequeno componente dentro dos LLMs, ou sequer a gente vai ter Transformers, mas o ponto né, que ele comenta aqui, é que muito provavelmente a gente vai continuar utilizando redes neurais artificiais, né, com processos ali de backwards e forwards, né, e provavelmente usando um algoritmo de backpropagation que é o algoritmo que é usado aí há, sei lá, quantos anos, né? Então, apesar de a gente não estar utilizando Transformers, provavelmente a gente deve continuar utilizando redes neurais artificiais com backpropagation, né? Para além disso, o que ele comenta é que nos próximos 10 anos, né, o que deve evoluir não é somente a ferramenta utilizada para melhorar esses modelos, né? Então não necessariamente é só o Transformer que vai evoluir, é um conjunto de coisas que precisam evoluir para de fato a gente chegar no nível de AGI, né? Então isso é um fato, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o início ali do ChatGPT 4, por exemplo, né, a gente estava falando de trilhões de parâmetros dentro de um modelo, né? Hoje a gente já fala de poucos bilhões. Obviamente, o GPT-5 provavelmente é um modelo ainda gigantesco, né? Mas a gente vê que um modelo com uma capacidade muito menor, né, ou com um volume muito menor de parâmetros, ele tem uma capacidade tão grande quanto o modelo que há pouco tempo atrás precisaria de trilhões de parâmetros, né? Por exemplo, o GPT OSS, né, 120B, ele tem uma capacidade equiparada ao GPT-4.
né? Talvez até melhor do que o GPT-4 em muitas atividades. O GPT-OS 120B lá, ele tem 120 bilhões de parâmetros, enquanto o GPT-4 tinha pelo menos ali 1 trilhão de parâmetros, né? Ou se não mais. Então, a gente vê que está sendo reduzido, né, no final das contas, o volume de parâmetros, muito pela evolução de algoritmo, de método de otimização desses algoritmos, a forma como eu gerencio a memória. Ele usa aqui, por exemplo, também a questão do hardware, dados que são utilizados, né, cada vez mais curados para treinar esses modelos, uma vez que lá na época, né, no início ali do ChatGPT, seja o 3.5, seja o 4, os dados eles estavam muito pior estruturados, né, para o treinamento desses modelos. Então tem um conjunto ali de coisas, né. Depois eles comentam um pouco ali também sobre a parte de utilização desses modelos atuais, né, para código. Então a gente tem ali, por exemplo, o Claude Code, né, e o Codex, né, da OpenAI. Eu quero inclusive trazer um vídeo aqui sobre esse tema também, mas ainda não tive tempo para gravar, né, toda a parte demonstrativa ali das ferramentas. Mas o que ele comenta é que no final das contas eles têm ainda muito pouco capacidade de fato de fazer análises robustas e de criar coisas novas sobre um determinado tema, né? Então, por exemplo, que ele deu ali foi o caso a MiniChat, né, que é uma ferramenta ali que ele está trabalhando, onde ele consegue criar vamos dizer assim, entre aspas ali, chat GPT, né, com mecanismos de otimização bastante avançados, questão de otimização muito mais interessante, etc, né, que tem um projeto no GitHub que eu pretendo analisar ainda, não tive o tempo hábil para analisar, mas é um tema ali também que está no meu radar, né? E ele fala que no final das contas o uso, né, dessas ferramentas foi ali meio que inútil. Ele teve que fazer praticamente do zero à mão ali, né? E aí ele coloca que existem 3 tipos de desenvolvedores, né? Existe aquele cara ali que é o raiz, né, vamos dizer assim, o cara que não quer usar de jeito nenhum inteligência artificial para nada, então ele faz tudo na ponta do dedo ali, né? Tem um segundo cara que é o que usa mais o autocomplete, ali, vamos dizer assim, né? Então ele sabe o que ele quer e ele pede através de prompt, né? Ou até mesmo startando a digitação, né? Ali nos autocompletes, por exemplo, do próprio GitHub Copilot, dos codes ali da vida, do Codex, enfim. Então ele já sabe o que ele quer, ele só começa a digitar e vai autocompletando, isso dá um ganho de eficiência de tempo ali, ou inclusive ele já sabe o que ele quer, ele pede pro modelo ali através de um prompt, ele valida se aquilo dali é de fato o que ele quer e utiliza, né? E tem a galera que é do vibe coding de fato, que vai ali, vai selecionando tudo que o modelo falar, ele vai aceitando, ou ele vai fazendo alguma análise mais a mais baixo nível, né, vamos dizer assim, para utilizar aquele código. No final das contas, o que ele deixa claro ali, eu concordo de certa forma, é que os 3 modos são úteis a depender do cenário que você se encontra, né? Vai ter um caso onde você precisa criar regras de otimização muito avançadas, etc., em que não tem muito o que fazer, você precisa criar do zero, porque aquele modelo ali, ele só está usando um conteúdo que já existe em um lugar, né? Então ele só está aproveitando uma informação que já existe, você está criando uma coisa totalmente nova, né? Está ali nas bordas da tecnologia, etc, né? Então dificilmente você vai conseguir utilizar um modelo para construir o código para você, né? Depois o que, vamos dizer assim, onde mais você vai utilizar é esse intermediário ali, né, que seria o autocompleter. E por último, a questão do vibe coding, ela não é terrível, vamos dizer assim, né? Não é o ideal, mas imagina que eu preciso construir um código de uma linguagem de programação que eu conheço muito pouco, que eu tenho um conhecimento muito superficial, e eu preciso criar um código de uma rotina aqui, de teste, de alguma coisa que eu preciso fazer, preciso validar alguma coisa. Então, assim, no final das contas, eu não vou estudar a linguagem de fim a fim para ser um baita ali desenvolvedor daquele tema, ou daquela linguagem de programação, para construir esse testezinho específico ali, né? Por exemplo, então, sei lá, uma linguagem de programação que eu preciso utilizar para desenvolver para um aplicativo de iOS que eu não conheço nada, mas eu preciso criar um teste para que ele bata no back-end ali, etc.
eu não vou aprender a linguagem de cabo a rabo, né? Eu vou fazer um vibe coding ali da vida, eu vou fazer um teste, vou validar, né, aquela minha hipótese, faz sentido, ou até para uma brincadeira que você esteja fazendo ali num projeto pessoal, né? Faz sentido ali também, né? Outro ponto ali que ele aborda, que inclusive é um dos main topics do podcast, né? Ele fala que reinforcement learning é meio, assim, não é bem inútil, né? Mas é uma ferramenta ruim, né? Apesar de ser melhor do que quase tudo o que existe ali, né? Vamos dizer assim, ainda assim é ruim. E por que ele diz isso, né? Porque ele diz que reinforcement learning é ruim. Então, como que o reinforcement learning funciona? Inclusive o exemplo que ele dá ali, né? Então ele pede para o modelo executar uma tarefa, o modelo vai fazer fazer 100 tentativas paralelo ali, né? Vai verificar aquelas que chegaram no resultado desejado. Então, de 100, 3 chegaram no resultado desejado. Então, eu vou fazer um upweight, né? Ou seja, eu vou deixar aquelas soluções com peso maior para que meu modelo sempre repita aquele determinado processo, né? E ignorar todos os outros, vamos dizer assim, né? Então, ele vai fazer um downweight ali, vamos dizer assim, de abaixar os pesos daquelas soluções que foram ruins, até que chega no momento ali onde ele vai ter um peso muito alto e um peso quase nulo ali, né, para aquelas soluções ruins. Só que no final das contas, essa não é a forma que o ser humano ele aprende, né? A gente não parte do princípio de tentar 100 vezes coisas aleatórias, né, em paralelo para verificar ali algumas possibilidades que deram certo e falar que essa é a melhor solução para um determinado problema, né? Isso não é o que a gente faz, né, no final das contas. O que a gente faz é começar um processo de pensamento de como resolver um determinado problema, verificar aqueles processos que fazem sentido, verificar aqueles processos que estão corretos, continuar fazendo aqueles processos que estão corretos, e parte dos processos que não fazem sentido ou que não funcionaram, eu mudo aquele pedaço, né? Então, ao invés de pegar a solução inteira que deu um resultado bom, né, e replicar aquela solução inteira, eu verifico quais componentes daquela solução fazem sentido ou causaram aquele melhor resultado, e vou replicar aquela parte e tentar melhorar os componentes ali que não fizeram sentido, né? Então, no final das contas, muitas vezes o que o reinforcement learning faz é reforçar um raciocínio errado, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes eu chego no resultado certo, mas o método que eu usei ele está totalmente errado, não faz o menor sentido do ponto de vista lógico, do ponto de vista ali de mundo, né? Então, o reinforcement learning muitas vezes ele reforça conhecimentos ou práticas erradas para chegar na solução correta, né? Ao invés de fato verificar quais componentes da solução que são de fato corretos, para aí no final das contas ali otimizar, né, vamos dizer assim, a solução. Então por isso que ele fala que reinforcement learning não é vamos dizer assim, ele, né, o algoritmo ideal, né, para treinamento desses modelos. Ele sugere ali que em algum momento a gente deve pensar em técnicas diferentes, né, de aprendizado para otimizar a forma como os modelos aprendem ali, né? Depois outro tema que eles comentam também é sobre a questão dos agentes barra a aproximação para AGI, né? Então, obviamente que existe um hype muito grande, né, nos agentes. Ele até fala isso de uma forma meio ruim, vamos dizer assim, né? Porque ele fala que no final das contas o hype dos agentes é meio para fundraising, né? Que é levantar fundos para conseguir de fato construir uma AGI, né? Esse é um ponto do qual eu discordo um pouco. Inclusive há 2 anos atrás aí, né, quando a gente começou a falar sobre confiança dos dados, o ponto onde a gente está hoje, eu achava que era um ponto onde de fato a gente chegaria com base naquilo que a gente tinha, que era os modelos poderem utilizar ferramentas para enriquecer as suas respostas, né? No final das contas, aquele mundo onde a gente tinha modelos puramente de texto, né, com conhecimento limitado a determinados períodos, com alucinação, etc., não tinha muito
muita aplicação, né, real, no mundo real. E agora com o mundo de agentes eu acho que isso aproximou um pouco mais da realidade, a gente consegue utilizar ele em casos práticos. Obviamente, ele não vai ser capaz de fazer tudo, ele não vai ser capaz de gerar coisas novas, mas no mundo prático é muito útil. Então eu discordo um pouco dele nesse ponto. O que eu concordo com ele é que os agentes eles ainda estão muito limitados àquilo que está relacionado à linguagem, né? Então, por exemplo, por que os agentes de código eles popularizaram tanto e eles têm resultados de fato interessantes? Porque código, afinal das contas, é puramente texto, né? Por que o RAG, por exemplo, foi uma solução, não necessariamente arrêntica, né, mas também arrêntica, que se popularizou tanto? Porque, afinal das contas, ele está lidando com linguagem aquilo que ele é bom, né? Mas um exemplo que ele usa, por exemplo, é na criação de slides, né? Então, quando o modelo ele precisa sair desse domínio puramente de linguagem para ir para um universo um pouco mais ali de lidar com imagens, lidar com coisas reais, eu preciso aumentar isso daqui, eu preciso diminuir, eu preciso usar uma fonte diferente, enfim, quando ele precisa partir para um mundo mais visual e menos de texto, né, onde ele consegue codificar menos essa representação de cada um desses itens, ele perde muita qualidade e ele acaba não sendo útil, né? Então por isso que ele, do ponto de vista dele, os agentes ainda estão muito longe de chegarem numa AGI e acaba que isso é meio que, vamos dizer, fogo de palha para fazer levantamento de fundos, né? Eu discordo um pouco dessa visão, mas entendo o argumento que ele utiliza ali, né? E exatamente por isso que a AGI é tão complexo, né? Você precisa de fato ter completo controle de cada um desses domínios diferentes para além do domínio de texto e linguagem, né? Depois eles comentam um pouco sobre o ASI, né, que é a Artificial Super Intelligence. Ele parte muito mais para um princípio de que quando a gente chegar nesse ponto, né, que é um step depois da AGI, né, que a AGI ela é aquela inteligência onde ela chega na inteligência humana e começa a ultrapassar a inteligência humana, e a super inteligência é aquela inteligência que ela supere muito, né, a capacidade humana, né, de gerar conteúdos novos, etc, né? Ele associa muito ali a parte da superinteligência com automação, né, onde eu vou conseguir ele, de fato ter processos rodando de forma automática sem que eu precise de inicialização ou algo dessa natureza. Então, de fato, eu vou ter essa superinteligência agindo no mundo ali, né, seja o mundo real ou o mundo virtual, mas principalmente o mundo virtual, sem a interferência, sem que ele precise da interferência humana, criando coisas novas, criando processos novos, criando rotinas novas, criando otimizações novas, etc, né? E aí aqui é onde ele fala que talvez a gente comece a perder, né, de fato ali o controle, onde a gente começa ali de fato o que ele quer dizer, né, com isso, né, de perder o controle, né? Hoje a gente já tem uma certa dificuldade de tangibilizar, né, como que os LLMs eles funcionam de fato, né? A gente vê que a Anthropic tem um esforço um pouco mais forte relacionado a isso, tem algumas outras empresas também que tem alguns esforços para tentar entender, né, qual que é o processo que cada um desses modelos utilizam para fazer essa construção, né? Com Reasoning agora, essa reconstrução fica muito mais complexa. Quando a gente está falando de modelos maiores, fica ainda mais complexo, até porque, imagina, né, a compreensão é muito alta, né? Eu estou falando de um modelo de alguns bilhões de parâmetros, né, cada vez menos bilhões de parâmetros, que comprimem um conhecimento de trilhões e trilhões e trilhões de tokens ali, né? Então, a gente está falando ali de alguns trilhões de tokens utilizados para o treinamento desses modelos, onde muitas vezes eles conseguem reconstruir claramente ali uma lógica ou uma sequência de tokens que faz muito sentido com a base de conhecimento, né? Por exemplo, eles conseguem reconstruir passagens inteiras de um livro X, por exemplo. Então a compressão ela é muito grande dentro de cada um desses bilhões de parâmetros, né? E como essa compressão ela é muito grande, cada vez numa escala maior,
eu começo a perder a compreensão de como cada um daqueles parâmetros eles se conversam entre si para chegar num determinado ponto, né? A partir do momento que eu chego numa superinteligência, que ela própria vai se retroalimentar e criar algoritmos novos, a gente fica um pouco mais, a gente perde um pouco mais do controle de como essas inteligências funcionam, né? Isso eu concordo com ele, inclusive ali o host ele discorda um pouco desse tópico, mas eu concordo bastante com o André. Eu acho que faz total sentido esse ponto. Inclusive é um ponto que me preocupa muito e também preocupa ele exatamente por isso ali que ele fundou, né, a Eureka, né, Eureka.ai, ali, Eureka Labs, que é para tentar explicar para as pessoas como cada um desses itens ali eles funcionam. E ele fala inclusive, né, que em algum momento ele compara, né, o conhecimento de como cada uma dessas coisas funciona, até outros tipos de conhecimento, ele compara isso com o fisiculturismo, né, que hoje eu não tenho mais necessidade de ter músculos, né, ultra atrofiados ali, porque eu não carrego mais uma pedra para construir uma casa, enfim, eu tenho um conjunto de atividades hoje que são mecanizadas, né, dentro de uma fábrica, por exemplo, enfim, para construir coisas, para caçar, etc. Mas isso vira meio que um esporte, um hobby, né? Uma coisa que você faz por diversão, ou por saúde, né? Em algum momento ali o conhecimento ele vai permear, né, esse universo onde eu não preciso mais de ter ali um conhecimento sobre diversas áreas, aprender diversas línguas, etc. Mas eu vou fazer isso meio que por diversão, né? Então esse é um ponto que eu também achei interessante, que a perda de controle, como os humanos devem ali se comportar em relação a isso. Obviamente que ainda tem uma outra questão antes, que eu nem vou entrar aqui muito no mérito, a gente pode falar disso depois, que é a questão de relação de trabalho, né, por exemplo. Mas enfim. E um último tema que eu tomei nota aqui, que eu queria comentar também, é a questão da relação, né, do PIB com tecnologia. Então eu vou deixar aqui, né, o histórico aqui do PIB, aqui, uma imagem aqui de canto. E a gente vê que no final das contas, né, apesar de diferentes tecnologias através dos anos, né, a gente teve ali a questão da internet, os telefones, os smartphones, né, telefones móveis ali, enfim, computador, e a gente vê que o PIB, né, mundial ele segue muito próximo de 2 a 3%, né? E ele fala que de fato ele não acredita, né, que vai ter esse degrau, né? O host, inclusive, ele fala que durante a Revolução Industrial ali a gente partiu de um PIB global que saía de 0,2% para 2% ao ano, né, de crescimento. E que em algum momento ali com a AGI, com a superinteligência, a gente partiria de um PIB de 2% para 20% ao ano, de voltar a ter esse degrau, né? E que o André fala é que, do ponto de vista dele, esse degrau não deve existir, assim como não existiu para a internet, assim como existiu para os smartphones, e dificilmente vai existir. Não existiu, por exemplo, também com a chegada do ChatGPT, né? E dificilmente vai existir com a chegada da AGI ou com a chegada da superinteligência. O que ele fala é que essas tecnologias elas se repetem tempo a tempo, né? Para que eu consiga de fato manter esse crescimento de 2% ao ano ali. Esse é um tema bastante complexo de lidar, mas eu achei interessante de olhar, né, esse gráfico do PIB e ver que esse crescimento de fato ele não acontece com todas essas tecnologias e aparentemente ele não deve acontecer com a IA, né? Então, o que a gente vê ali alguns picos, alguns outliers, né, vamos dizer assim, que são anos de crise, 2008, a gente vê também agora aqui em 2020, 2021 com Covid, né? Mas logo ele volta pro patamar, né? E aí a gente vê esse crescimento aqui do PIB exponencial, porque é um 2% juro composto, né? Então a gente começa a ver esse crescimento do PIB global exponencial, mas sempre estável ali entre os 2% e 3%. Eles falam 2% lá, mas na verdade entre 2% e 3%, 2,5%, 2,6%, né? Então, esses foram os temas ali que eu fiz o highlight aqui, né? Vai dar quase meia hora, mais de meia hora de vídeo, então eu vou parar por aqui pra gente não se estender também, senão vou falar do vídeo de 2 horas e meia em 2 horas, né? Não faz sentido. Beleza, pessoal? Então a gente se vê na próxima e valeu, um abraço.